Olá, estou muito feliz porque nós vamos poder conversar sobre um tema bastante relevante. O título é O Amor de Verdade. A história da cruz, ela foi contada em João capítulo 19. Depois a ressurreição de Jesus em João capítulo 20. E essa conversa franca sobre o amor de verdade que Jesus teve com Pedro está registrada em João 21, que é o último capítulo do Evangelho de João. Nós vamos estudar essa história e entender o significado do amor de verdade na prática. Comecemos pelo verso 3. João 21:3 diz: Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram, mas naquela noite não pegaram nada. Pedro era um líder natural, você percebe aí nesse verso. Ele tinha seguidores. As pessoas o acompanhavam. Devemos orar pelos líderes, porque eles sofrem muita pressão e às vezes até depressão. Quando Pedro disse vou pescar, significou estar no fim da linha. Ele traiu Jesus, ele deixou de ser pescador de homens, ele voltou à velha vida de pescador de peixe. Pior que isso, ele não pescou nem peixe comum. Voltar atrás é um enorme fracasso para qualquer líder. Você sente que teve uma derrota, falhou nos seus negócios ou na sua família, você está precisando de ajuda. Então, veja isso. Aqui está, João 21, verso 15. Alguém caminhando na praia perguntou: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Era Jesus que estava ali na praia, após ter ressuscitado. Ele foi atrás dos discípulos para confortá-los e também orientá-los. Interessante que Jesus não os chama de fracassados, mas Jesus os chama de filhos. Se você enfrentar uma derrota, mesmo que você ache que não tem restauração, tem. Jesus é especialista em reconstruir vidas. Ele te olha como um pai vê o seu filho, com amor. Olha o tipo de preocupação de Jesus. Vocês têm algo para comer? Jesus deu a dica para eles conseguirem mais peixe, para ter uma boa pescaria. Olha aqui no outro verso, 21:6. Lancem a rede para o lado direito do barco e vocês encontrarão. Ali está o peixe. Tente novamente. Não desistam. Eu vou lhes abençoar. Retomem o ânimo. Talvez você não esteja entendendo ainda. Então eu vou ser mais claro. Deus está falando com você agora. Não desanime, não pare, continue. Não importa o que dizem por aí, mas sim o que Deus diz para você. Esta frase de Jesus pode se tornar uma profecia em sua vida. Não é o fim, ainda tem muita coisa pela frente. Você vai conseguir fazer muito mais. Levanta a cabeça e você vai ver o poder de Deus. Bom, eles seguiram a instrução e olha o que aconteceu. Recolheram 153 peixes. Jesus tem poder. Ele multiplicou pães. Jesus transformou a água em suco de uva. Jesus controla a natureza. Nosso Senhor, Ele é o rei da produtividade. A abundância é com Ele mesmo. Por isso devemos seguir as suas instruções. A Bíblia fala muitas informações práticas. A Bíblia também fala como ampliar os negócios, como ter mais clientes, como prosperar na vida. Aprenda a receber a bênção e cuidar da rede para não perder nada. Cuidar da rede de bênção é cuidar da família, cuidar do patrimônio, cuidar da saúde. Agora, Pedro, quando soube que era Jesus, ele pulou no mar, diz a Bíblia. Ele era cheio de energia, ele tinha uma personalidade forte, ele tinha uma personalidade ativa, era o seu jeito. Precisamos ter iniciativa também para ter sucesso. Iniciativa é ler livros, é ter o foco no que está fazendo. Quando eles chegaram na praia, viram que Jesus tinha preparado o jejum para eles. Olha, o que isso significa? Como seria comer uma refeição preparada por Jesus? Depois de comer, aconteceu a reunião mais importante na vida de Pedro. Aqui está. Olhe, João 21, verso 15.
Jesus disse: Simão, você me ama realmente mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Note que essas palavras, entre parênteses, são os termos gregos escolhidos por João. Jesus perguntou: Pedro, você me ama com amor completo, ágape? Você me coloca em primeiro lugar? Você tem um amor puro? Você se sacrifica por mim? Pedro respondeu que não. Ele disse que tinha um amor de amigo, filéu. O que aconteceu aqui foi que Pedro se abriu. Ele reconheceu que se tivesse um amor ágape, não teria traído Jesus. Seu amor era cheio de falhas. Se existe alguém com quem você pode ser sincero, é com Jesus. Ele já sabe tudo. Depois Jesus reforçou a pergunta pela segunda vez. João 21,16. Você realmente me ama? Ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus perguntou: você me ama com amor completo de novo? Ágape. E Pedro respondeu: eu te amo com amor superficial. Filéu. Tu me ágape? E Pedro respondeu: eu te filéu. Tu me ama? E Pedro respondeu: eu te considero. Pedro foi honesto. Pedro tirou a máscara. Então Jesus convidou Pedro a dar mais um passo. E olha como Jesus fez isso. É o verso 17, João 21:17. Você me ama, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Jesus mudou a palavra. Ele desceu até onde Pedro estava. Você me ama ao menos, Pedro, você ao menos me considera realmente filéu, filéu? Sim, Senhor. Honestamente, eu te considero muito. Quero aprender a te amar. De verdade, me ensina. Jesus disse: então cuida das minhas ovelhas. Ame ao próximo e seu amor por mim crescerá também. Pedro negou Jesus 3 vezes e talvez por isso ele disse 3 vezes: cuida das minhas ovelhas. Jesus estava ali confirmando diante dos outros que estava chamando Pedro de volta. Chamando Pedro de volta? Você sabe o que Pedro fez? Assim são as pessoas. Estão sempre fofocando. Foco no erro, foco no passado. As pessoas gostam de condenar e depois torturar. Naturalmente, o ser humano, espontaneamente, o ser humano é um carrasco. Mas Pedro foi restaurado publicamente. Você errou, mas não está desclassificado. Às vezes os cristãos agem como um exército, abandonando os feridos para não ter peso para carregar. Se você falhou, esteja certo de que Deus não te jogou no lixo. Jesus amou Pedro e o abençoou, e diante dos discípulos o reintegrou ao ministério. O fato dele ter pecado não o desqualificou para o uso sagrado. Agora, eu vou te mostrar um verso muito forte. Está em Romanos. Olha isso aqui. Romanos 11:29 diz: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Sinceramente, eu creio que se Judas tivesse se arrependido e voltado para Jesus, haveria um lugar para ele. O que você acha? Claro que sim. O chamado que Deus fez para trabalhar para ele é irrevogável. Deus tem um lugar para você na sua obra. Levanta a cabeça e continua cuidando da sua família. Levanta a cabeça e continue cuidando da empresa, dos seus empregados. Levanta a cabeça e não desista da missão. Na próxima tela, eu vou lhe mostrar o refrão de uma música super especial. Ela trata desse episódio. O título é Não Pare, de Midian Lima. Olha o que diz o refrão. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua vergonha, e eu vou te honrar. É uma música muito interessante, vale a pena ouvi-la por inteiro. Mas eu coloquei aqui somente o refrão para mostrar
o ponto ali. Jesus não desistiu de Pedro. Ele nunca desistirá de você. Volta, filho. Volta, filha. Aqui, nós vamos agora definir o termo amor ágape. Esse é o conceito. Ágape é amor-sacrifício, no casamento, na família, na fé. Eu entendo a importância do amor romântico. E muitas vezes eu falo sobre isso, mas nem tudo é rosa. Também aparecem os espinhos. O amor deve resistir às dores. Amor ágape é mais do que amar com palavras. Ágape significa também amor renúncia. Eu perdi um molho de chaves há não muito tempo e tentei achá-lo, procurei exaustivamente e depois de 6 meses estava dando por perdido, estava desistindo já de procurar. E eu precisava dessas chaves ou então fazer as cópias. Tinham lá umas 70 chaves. Era um molho bem grande, chaves de cadeados importantes, chaves tetra de portas, todas tinham que ser refeitas. Você sabe quanto custa uma chave tetra para fazer uma cópia? Então, em um último momento ali no quintal, eu fechei os olhos e antes de fazer todas as cópias, eu teria que chamar o chaveiro. Algumas portas teriam que ser usado técnica para a abertura delas. E então, eu disse, Senhor, se me ajudar a encontrar essas chaves, eu renuncio a uma coisa. Aí, após a oração, eu abri os olhos e fitei para uma abertura no forro. E eu imaginava, será que eu guardei ali? Então eu fui lá, subi numa escada e, de fato, eu tinha escondido, tão bem escondido que eu já não lembrava mais onde eu tinha escondido. Eram todas as chaves mestras. E ao abrir os olhos, eu vi essas chaves penduradas na janela, ali num local bem alto, num local bem escondido. Quem ama a Deus renuncia àquilo que desagrada a Deus. Talvez ele queria que eu fizesse uma renúncia. Renúncia ao pecado, renúncia ao vício. A meta de quem ama é renunciar o que ofende. Veja, como isso é possível? Onde encontrar esse tipo de amor verdadeiro? A resposta está aqui em Romanos 5,5. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. A fonte do amor ágape é o próprio Espírito Santo. Ele transforma a sua vida de dentro para fora, ele muda o seu interior. Deixa o Espírito Santo guiar sua vida. Primeiro você sentirá o quanto Deus te ama. Ele vai te dar convicção do perdão. Depois, quando você for batizado no Espírito Santo, você amará ainda mais a Deus e ao próximo. Olha, João 21,18, quando for velho, você entenderá, quando for velho, Jesus está falando do final da vida dele, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir. Pedro não teve sucesso terreno de fama, de riqueza, mas ele amou com amor ágape até o fim. Seu foco era a missão. Jesus o alertou que ele seria conduzido forçosamente. Pedro foi sacrificado por causa do Evangelho. Amar é um risco. Quando você ama, as pessoas podem aceitar e agradecer ou até retribuir, mas também podem rejeitar e deixar o seu amor cair. Agora, Pedro amou Jesus, viveu por ele, morreu por ele, para a glória dele. Jerônimo disse que Pedro foi perseguido e condenado à cruz por ser cristão. Ele pediu aos romanos para não ser crucificado como Jesus. Ele não se achava digno de tamanha honra, mas ele quis ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro foi um mártir. Foi uma semente plantada bem lá no início da igreja cristã. Pedro fracassou num instante, negou o mestre, mas Jesus o restaurou. Jesus restaurou o ministério dele. Pedro se tornou um brilhante pregador e multidões se converteram. Resumindo, a história de Pedro é uma prova de que ninguém vai se perder porque caiu na vida, mas porque não quis se levantar. Pedro afundou e Jesus o resgatou. Ninguém está longe demais que Deus não possa alcançar. O amor de verdade é um amor que salva. É esse o amor que Deus pede para você ter e esse é o amor que Ele tem como modelo para com você.
Conclusão: vá a Jesus sem máscara. O caminho é o arrependimento, é a confissão. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Ele não desiste de você. Não temos, mas olha, nós temos máscara diante da sociedade. Os psicólogos chamam isso de eu público. Queremos mostrar um eu público, mostramos uma imagem bonita para as pessoas. Mas não precisamos de máscara com Deus. Não precisa formatar uma oração bonitinha. Fale abertamente com Jesus sobre os seus medos. Fale sobre seus ódios, suas alegrias, seus planos. E quando não tiver palavras, fique mudo de joelhos. Jesus entenderá o seu silêncio. E aqui está uma curiosidade. Pedro viu diante dele uma fogueira em dois momentos cruciais. A Bíblia usa a palavra braseiro. São as brasas da fogueira. Em João 18:18, diante de uma fogueira, Pedro negou Jesus e fugiu. E em João 21:9, diante de uma fogueira, Jesus encontrou a Pedro e o recebeu de volta no ministério. Você sabe que o fogo é o símbolo do Espírito Santo. Eu quero terminar com uma oração feita por Davi. Ele foi um homem perverso em alguns momentos, mas se arrependeu e aprendeu a ser um homem bom. Um destaque na vida de Davi era que ele tinha um amor enorme por Deus. Sempre que ele pecava, em seguida ele corria para os braços de Deus. Davi aprendeu a amar de verdade. Como? Orando. Olha a oração dele. Salmo 51, 10 e 12. Ele disse: cria em mim um coração puro e devolve-me a alegria da tua salvação. Eu tenho um apelo para você. Você quer fazer esta oração? Diga agora. Peça um coração puro, agora. Você vai sentir o amor verdadeiro por Deus e pelo seu próximo. Então a alegria da salvação vai encher a sua vida. Você quer dizer sim? Quer isso? Quer esse amor ágape para você e sua vida? Eu quero fazer uma oração. Senhor, aqui está uma pessoa que me ouviu até o final. Esse é um tema muito curioso e interessante. Ajuda essa pessoa, Pai, a desenvolver um coração puro. A mim também. Ajuda-nos a receber o Teu amor e que esse amor nos transforme, a podermos demonstrar o mesmo para com o nosso próximo. Acima de tudo, Pai, queremos amar a Ti e também ao nosso próximo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe mais e mais, grandemente.